Então, bom dia. Edição do dia 27 de novembro, da Cor do Dinheiro, do ano da graça de 2019. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e, without further ado, vamos lá à agenda de hoje. Uma agenda, como é habitual, muito longa, à qual eu tive que subtrair já alguns itens e que provavelmente não chegarei ao fim do programa de hoje sem subtrair mais um ou dois, porque ela é de facto muito longa. Mas a verdade é que a atualidade não nos deixa espaço para deixar passar alguns assuntos. Só um pormenor antes de começarmos o programa. Aliás, dois. O primeiro, não perca os Mel Talks, a edição dos Mel Talks de ontem. O Mel Talks não é um programa da Cor do Dinheiro, do canal, é um programa do MEL, Movimento Europa Liberdade, que eu modero e partilho na minha página. Mas a conversa de ontem foi com a doutora Helena Matos, que além de comentarista, foi minha colega jornalista há muitos anos, uma pessoa que eu tenho muito respeito, escreve bastante bem, analisa muito bem a situação política e económica portuguesa, e ontem fizemos um discurso pelos últimos 44 anos da democracia portuguesa e pusemos o acento tónico num momento muito importante da nossa vida coletiva, que foi o 25 de novembro. Vale a pena lá ir ver aquilo, porque está uma análise muito à radiografia daquilo que foi o ante-25 de novembro e depois foi o pós-25 de novembro, até à atualidade, com algum acento especial no comportamento e na praxis do nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Aproveito também para dizer que hoje vamos ter Think Tank, ali por volta das 18, 18h30, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, onde também vamos passar em revista o 25 de novembro. Aliás, quando eu fiz a proposta do assunto para o programa, o Joaquim Aguiar acrescentou logo: não há 25 de novembro sem 11 de março. E tem toda a razão. Portanto, vamos analisar, entre outras coisas hoje, o 25 de novembro. Vale a pena, a história é muito importante e vale a pena nós percebermos aquilo que fizemos de errado para não voltar a acontecer. E aquilo que aconteceu naquele período que antecedeu o 25 de novembro foi um dos momentos mais críticos da nossa vida coletiva nas últimas décadas. Bom, vamos então à agenda de hoje, uma agenda muito completa, como disse há bocadinho, e vamos começar por onde? Naturalmente pelo período de ordem do dia, para referenciar alguns aspectos que vale a pena não esquecer. Primeiro ponto. A Associação Mutualista do Montepio diz que o Grupo Montepio não precisa de capital. E isto, como você pode perceber, é uma resposta àquelas notícias que saíram esta semana. Salvo erro, na manchete do Público, onde dizia que havia ali necessidades de capital de cerca de 1.000 milhões de euros. Bom, eu não tenho condições, nem olhando para as contas neste momento, para poder ver isso, certificar isso, mas há uma coisa que quero dizer. É verdade que uma boa parte, que uma parte dos ativos do Montepio estão em ativos pouco líquidos. E, portanto, o problema é se houver uma necessidade de um momento para o outro, como é que se transforma aquilo em liquidez. Bom, em todo o caso, vamos aguardar pelas contas de 2019, que é para depois analisar em concreto e com algum cuidado aquilo que se passa com as contas da Associação Mutualista e, portanto, perceber se aquela informação corresponde inteiramente à verdade ou não, ou então se é esta a versão que o Montepio, a Associação Mutualista, acaba de dar. Segundo ponto. Eu ontem vi um post, mas confesso que com a voracidade das informações que circulam nas redes sociais, ao mesmo tempo que nós assistimos a uma divulgação generalizada, às vezes preocupante, fake news, não sei se é verdade. E, portanto, a análise que vou fazer agora fica condicionada a essa situação. Como eu dizia, vi um post ontem onde Mamadou Ba, o ex-assessor do Bloco de Esquerda, ou dirigente do Bloco de Esquerda, ou lá o que aquilo era, terá dito primeiro que ia sair, isso é verdade, do Bloco de Esquerda, mas em segundo lugar, que se preparava para criar um partido de apoio aos africanos. Eu repito, não sei se isto é verdade, se é fake news. Vou assumir que é verdade. Se for verdade, isto é de uma perplexidade extrema. Porquê? Porque nós não podemos ter partidos com base na cor da pele, não é? Ou seja, o que é fundamental num partido são causas, são ideias, é um ideário. Ora, esse ideário é composto por vários elementos
de intervenção social, ou seja, na sociedade. Entre esses elementos não pode nunca estar como elemento central ou único a cor da pele. Primeiro, porque isto, repito, aquilo que digo muitas vezes, o som está um bocado baixo. Bom, vejam lá agora se faz favor. Ainda bem o Tó aqui, o meu amigo Telemano, mandou-me aqui uma mensagem a dizer: bom, agora o som tem que estar bem agora, porque realmente havia aqui uma deficiente ligação. Bom, mas repito, um partido nunca pode ter como ideário central ou único o problema da cor, da pele. Não pode ter. E não pode ter porquê? Porque, primeiro, eu repito isto muitas vezes. Portanto, alguém diz aqui que o Mamadou disse que é mentira. Augusto, ainda bem que disse. Mas eu vou repetir, porque vale a pena nós estarmos atentos a isto, porque às vezes a tentação é esta. Bem, qual é o problema aqui? O problema é... Primeiro, isto não é uma sociedade racista. Não me venham cá com tretas. Não é uma sociedade racista. Isto existe em energúmenos racistas. Primeiro ponto. Segundo ponto, isto seria a negação do combate ao racismo. Não é? Portanto, ainda bem que é mentira, ou suponho, pela informação que me deram agora, que é mentira. Mas fica a reflexão feita. Porque às vezes a tentação é nós cometermos estes disparates. Bom, terceiro ponto. O Presidente da República admitiu ontem uma nova injeção de capital no novo banco até ao final deste ano. Bem, o comentário, eu já hoje de manhã ouvi outra história, mas porquê é que eu lhe vou repetir isto? Porque o que eu ia dizer hoje de manhã é, o Presidente da República não fala do que devia falar e fala do que não devia falar. Bom, eu sei que a análise dele ontem teve como base a execução orçamental, que eu vou ver a seguir, que é de rir. A execução orçamental divulgada ontem é de rir, é de ir às lágrimas. Bom, mas vamos lá, Presidente da República. Ele, com base naquela análise, quer dizer assim, bom, atenção, pode acontecer alguma coisa ainda, e portanto, olhem, nova injeção de capital no novo banco. Ao final da noite, ouviu hoje de manhã, o Presidente vem dizer que, bom, que ia esclarecer aquilo que disse. O Presidente da República está farto de saber que só há uma oportunidade em política para passar uma informação. Quando a gente começa a dizer, eu vou explicar aquilo que eu queria dizer, está o caldo entornado. Não funciona. Quer dizer que quem emitiu essa mensagem, em primeiro lugar, emitiu-a mal. E foi aquilo que fez o Presidente da República. Não é que a análise dele esteja mal feita. Não, o problema não é esse. O problema, primeiro, aquilo é especulação, não é? Segundo, o Presidente tem que falar depois do facto consumado. Terceiro, se o Presidente da República quer comentar a execução orçamental, ele tem de ser específico e analisar a questão da execução orçamental. Não é vir dizer, olha, e aqui umas nuvens. Não, vá lá e diga. E mais, o Sr. Presidente da República tem pessoas no seu staff, que são pessoas com formação nesta área, e são perfeitamente capazes de lhe fazer uma análise correta daquilo que é a execução orçamental, como aquela que eu vou fazer agora. Já lá vou. Portanto, o Presidente da República ontem seta para baixo. Ponto seguinte. O preço da luz em Portugal caiu. E afinal, já não é o mais caro da União Europeia. Eu só não percebo porque quando essas coisas acontecem, a mesma gentinha que faz uma campanha contra as elétricas, contra as energias, contra as EDPs e as outras, depois não vem fazer assim, olha que bom, afinal, a gente andou aqui a dizer durante tempo e olha, isto agora começa a concretizar-se. Você viu isso? Não, viu umas linhas e tal, nos órgãos de comunicação social, não viu a campanha habitual contra as elétricas. Bom, eu estou à vontade. Porquê? Porque quando analiso estas coisas, digo sempre às pessoas assim, vocês antes de insultarem a EDP, a Endesa, a Iberdrola, a Galp e companhia, sim, porque a Galp também vende eletricidade hoje em dia, façam um favor, vão lá analisar as contas, que é para perceber onde é que está um impacto maior daquilo que você paga. E hoje vamos analisar neste programa um pormenor, que é os impostos. Bom, agora vá lá ver a informação que a Europa divulgou ontem, com base esta informação sobre preços de energia no espaço da União Europeia. Sabe o que é que se passa com Portugal? É o terceiro país onde
os impostos pesam mais no preço da luz. Oh, fofinhos, que eu já não usava esta expressão há algum tempo. Vocês não querem fazer campanha contra o Estado? Contra o Governo? Porquê é que fazem campanha contra as elétricas? Se o problema principal ali são os impostos, pá. Acordem! Vamos ser honestos. Então o Estado carrega a energia de impostos e os culpados são as gasolineiras. Perdão, as gasolineiras também é outra história. O ISP e companhia, havemos de lá ir. Os culpados são as elétricas? Pá, francamente. Bom, ponto seguinte. Ouvi dizer ontem, está nas redes sociais, portanto fica sempre com aquela coisa, não sei se é fake news, não, Joacine Catar Moreira. Ontem, incomodada com as perguntas e o, entre aspas, assédio das televisões, terá chamado um segurança da Assembleia da República para afastar a malta. Eu acho que a Joacine não se enxerga. Isto é uma democracia. Não sei se a Joacine está habituada a outros países onde não há democracia. Ok? Não, isto não tem nada de insultuoso nem nada de racista, ok? Não sei se ela está habituada a países onde a comunicação social não abre o pio. Ou então alguém encosta uma pistola à tete de algum jornalista. Aqui não é assim. Ok? Mas, Joacine, a Assembleia da República é o centro da vida política portuguesa. Se a menina não percebeu isso, vai perceber, nem que seja à chapada. Mas para não haver insultos, eu quando digo à chapada está entre aspas. Quer dizer, vai aprender a mal. Ok? Não há segurança que tenha autoridade para proibir um jornalista de se aproximar de um deputado e colocar-lhe questões. Porque você, Joacine, é nossa empregada. Percebeu? Você e qualquer dos 230 deputados são nossos empregados. Nós pusemos aí e nós temos o direito de fazer as perguntas que bem entendermos. Capiche, Joacine? Se não capiche, vai-se capiche de outra maneira. Bom, ponto seguinte. As novas frequências da TDT, Televisão Digital Terrestre. Eu tenho falado disto aqui com alguma frequência. A Anacom portou-se lamentavelmente neste processo. Atrasou a alteração das frequências que vão ser utilizadas para a televisão digital terrestre. Agora começou começou ontem, a mudar as frequências, a correr. Começou em Odivelas, é fácil. A malta tem literacia digital, vai ser fácil resolver aquilo. Eu quero ver, quando isto chegar ao resto do país e às frequências em zonas remotas, onde as pessoas não têm literacia digital, o sarilho que vai ser. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que o Governo acordou para o problema, que é, alguém se atrasou a definir o calendário todo do 5G. A Anacom tem aqui responsabilidades. E eu quero ver se vai ser responsabilizado. Daqui a uns dias, pá, que isto vai ter que acelerar agora, ou semanas, digamos assim, a gente vai perceber se a Anacom vai ser ou não responsabilizada por isto. Vamos então à agenda. Então agora vamos começar o número 1 da agenda. O Governo ontem anunciou um excedente. Ouça bem, um excedente de 1.000 milhões de euros no orçamento. Desculpa, até me cuspi. Excedente. Bom, vamos lá então. Olha, não há comboios. Não há metros. Hospitais falidos. Ouviu bem? Falidos. Hospitais onde, como eu disse ontem, uma senhora fica 3 dias numa maca à espera de lugar, cama no hospital. Ok? Querem mais? Não chega? Bem, prejuízos de 2.000 milhões e 500... Perdão. 2.000... Já apareceu o Presidente do Sporting. Teresa. Bom, perdão. 2.500 milhões de euros. Já agora, para os meus amigos nos últimos 2 dias perguntar assim, então você está-se a descuidar com o SNS? Tem tanta informação nos últimos dias. Me aguarde. Amanhã vamos tratar do SNS, ou amanhã ou depois da manhã. Mas vou só dizer isto. Então, o SNS está um caos. Por culpa do Dr. Centeno, que é o Ministro da Saúde. E vocês vêm-me falar em superávit de 1.000 milhões de euros.
Há atrasos de pagamentos aos hospitais, a fornecedores na saúde e noutras áreas. A educação não tem auxiliares nas escolas. E estão-me a falar em excedente orçamental. Pá, vão dar um banho ao cão, a sério. Até um tipo que não percebe nada de orçamento e de política financeira sabe distinguir estas coisas. Alguém fechou a válvula. Ainda ontem saiu uma informação. O Sr. Ministro das Finanças bloqueou a contratação de 200 novos militares para a GNR. Chama-se isso cativações. Bom, ontem o Dr. Centeno está nervoso. Não sei se reparou ontem. Porque a Direção-Geral do Orçamento ia divulgar aquilo. De repente, antes da Direção-Geral do Orçamento, já estava o Ministério das Finanças a fazer a divulgação. Excedente de 978 milhões de euros. Já percebeu? Dr. Centeno está com o rabinho quente. E o Dr. Centeno está com escassez de informação para dourar a sua pílula. Dr. Centeno está em perda. Há meses que eu estou a dizer isto aqui. Dr. Centeno foi entalado. Vai sair mal disto tudo, percebeu? Como qualquer Ministro das Finanças que faz fretes aos idiotas de Primeiro-Ministro, que houve alguns que foram idiotas autênticos. Qualquer Ministro das Finanças que faz. Eu farto-me dizer isto aos Ministros das Finanças. Já agora, um dia hei de revelar uma conversa que tive com o Mário Centeno antes dele ser Ministro das Finanças. E o aviso que eu lhe fiz. Não é porque eu seja inteligente, é porque eu tenho experiência disto. Eu conheço Ministros das Finanças desde 1988. E conheço-os perto. E sei o que lhes acontece. Mário Centeno vai sair mal disto. Bom, Mário Centeno ontem correu a divulgar aquilo porque lhe dá jeito. Bom, primeiro ponto. Se você for esmiuçar as contas da execução orçamental até setembro, vai descobrir um pormenorzão. As cativações, upa, 400 milhões. Sabe porquê? Estão guardadinhos para o final do ano. O Dr. Centeno sabe que alguma coisa vai correr mal. Uma delas, qual é que é? Adivinhou. Novo banco. Percebe? E coisas do género. Está a ver? Portanto, isto é o tal excedente. Eu só acho uma coisa incrível. Como é que aqueles tipos que há 7 anos rasgavam as vestes, insultavam, gritavam, choravam banho e baba e ranho por causa dos SNS e não sei o quê, agora estão calados. Percebe? Pá, e vêm aqui caladinhos a ouvir excedentes de 1.000 milhões de euros. Que vergonha! Shame on you. Ok? Shame on you. E eu prefiro não dizer a segunda palavra. Bom, quarto ponto. Ih, pá, já vamos com 18 minutos, Nossa Senhora. Quarto ponto. Quarto ponto é as finanças travaram a contratação de 200 novos militares para a GNR. Quinto ponto. Esta é a melhor dos últimos dias. Você recorda a história dos professores? De repente PSD, CDS juntaram-se àqueles meninos do Bloco de Esquerda e do PCP para resolver o problema da antecipação de tempo, aliás, a recuperação de tempo de serviços de professores. Foi uma estupidez, eu disse aqui na altura. Mas aquilo não podia passar a inconstitucional, porque você que depois de votar um orçamento não pode ter o Parlamento a alterar a composição de receita e despesa. Ele chama-se Lei Travão. Bom, que é inconstitucional. Ninguém percebeu, ninguém se lembrou disto no CDS e no PSD. Bom, no PCP e Bloco de Esquerda a gente já sabe que era hipocrisia, nem sequer me dou ao trabalho de olhar para isso. Mas, desta vez, a oposição está-se a juntar para baixar o IVA da luz. Eu acho muito bem. Sabe porquê? Olha, quando veio cá a Troika, obrigou a passar o IVA da luz de 6% para 23%. Quando estes rapazes lá chegaram no governo anterior, acabou-se a austeridade, vamos devolver tudo, vamos acabar com os impostos, aquela coisa penalizadora que a Troika fez. Então, passar o IVA da eletricidade 6% para 23% não foi uma coisa penalizadora? Isto não custou ao bolso dos consumidores? Custou! O Dr. Costa mexeu nisso? Não. Porquê? Porque vale 770 milhões de euros no orçamento. E dá para cobrir as porcarias que andaram a fazer, não é? E agora, de um momento para o outro, a oposição diz assim, então, mas estão-se a queixar do preço da luz? Acho muito bem. Então, se os portugueses se queixam do preço da luz têm razão, então baixem a porcaria do imposto. É o mínimo que se pode pedir. Agora alguém aparece no PS, e tal, política de responsabilidade, mas qual responsabilidade? Irresponsabilidade foi vocês dizerem
Há 6 anos tinha acabado a austeridade, não acabou porra nenhuma, como se vê. Porque nós não temos condições para reverter tudo aquilo que a Troika nos obrigou a fazer. Só um pormenor. É que desta vez não é inconstitucional. E porquê? Porque esta medida, se for votada, porque eu tenho a impressão que o Bloco de Esquerda e o PCP vão se encolher. Ouça bem isto. Vão se encolher. E se eu me enganar, pedirei desculpa, ok? Mas se esta medida avançar, avança como medida no âmbito do Orçamento de Estado. E eu depois quero ver onde é que está a austeridade do Dr. Costa. Eu vou-lhe fazer uma previsão. Se faltarem estes 770 milhões, ele vai ter que aumentar outros impostos, percebe? Porque ele não os tem no sítio para cortar despesa. E sabe muito bem que não pode aumentar a despesa no nível em que quer aumentar. Está a perceber? Isto vai começar a ter piada, vai. Vamos lá ver se o PST e o CDS acordam. Se o PST não acordar, espero que a nova liderança do PST... A haver nova liderança, mas enfim, espero que haja mesmo, que é para mostrar à esquerda o que é que vale a direita. Ok? E que tem uma estratégia. Não é andar ali a fazer navegação à vista como o Dr. Rui Rio faz. Eu sei, desculpem lá, mas os amigos do Dr. Rui Rio, eu não posso deixar de o criticar. Aquilo não é estratégia, não é nada. Bom, quantos minutos? 21. Já abusei. Bom, o Governo fala em coligação negativa nesta história. Qual coligação negativa? Coligação negativa. Então espera aí, o Governo quer que a oposição governe com o programa do Governo? Isso não existe. Isto é uma democracia. Portanto, a oposição tem que ter o seu programa, que não tem de ser coincidente com o do Governo. Agora, podem chamar o que quiserem a isso. Chama-se oposição. Coligação negativa, diz quando é pá. Ok? Isto vale para o secretário-geral, novo secretário-geral do Partido Socialista, de quem eu gosto bastante, o José Luís Carneiro, ok? Foi ele que veio com aquela conversa do... Está bem? Bem, tenho aqui mais 2 pontos. A medida não é inconstitucional, não, mas tinha aqui a história da TAP, mas eu vou guardar para amanhã. Assim como as histórias do SNS, ok? Bom, estão para aí 2.900 pessoas em direto, eu quero agradecer a sua paciência. Quero-lhe recordar, não perca o Think Tank desta tarde, não perca o Mel Talks de ontem com o Ana Matos. Quanto a quem está aqui a ver, eu vou pedir aquilo que peço sempre. Olha, coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais sentido nenhum. Obrigado, com licença e até logo.